Entrando aqui no nosso primeiro estudo, meus amigos, a gente tem algumas perguntas que nós queremos responder, né, no decorrer desses 5 estudos, tá bom? Quais são elas? Como posso ser justificado por Deus? É a primeira delas. A segunda, se eu praticar boas obras, serei salvo, ou, como a gente costuma dizer, né, ir para o céu. A terceira pergunta, por que somente Jesus nos pode dar salvação? É uma das perguntas também que a gente pretende responder neste estudo. Como posso descansar das obras e ter prazer na vontade de Deus? Como posso obedecer à lei de Deus com alegria e leveza? E o último, que é justamente, né, o subtítulo desse estudo, como posso ter paz com Deus? Tá bom, meus amigos? Então, aqui são as 5 perguntas, aqui, 6 perguntas, né, que a gente pretende responder no decorrer desse estudo. Hoje a gente vai responder algumas delas, e no decorrer desses 5 estudos nós pretendemos responder todas elas. E eu acredito que essas perguntas elas são importantes para nós, tá bom? Para nosso relacionamento com Deus, um relacionamento saudável. E para iniciarmos esse primeiro estudo, qual que é o significado de justificado? O que significa, né, você ser justificado? Aqui nós temos a definição do dicionário, ele vai trazer para a gente que, em primeiro lugar, num sentido legal, justificado é aquele que foi provado judicialmente. Foi algo que foi justificado, foi provado, tá bom? Mas o segundo significado, que é aquele que mais interessa para nós, é esse que diz que teve provada ou reconhecida a inocência. Ou então, foi reabilitado. Tá bom? Esse aqui é a definição que mais interessa para nós nesse estudo. Ou seja, justificado é aquele que foi reconhecido inocente. É aquele que foi reabilitado. Tá bom? Então, justificados poderia ser um outro termo, inocentes. Tá certo? E de que maneira nós somos inocentes? De que maneira nós podemos ser justificados? Por que que eu tenho que ser declarado inocente de algo? Será que tem alguma acusação contra mim? Será que tem algo contra a minha pessoa? Contra nós, né? Será que nós estamos enfrentando algum julgamento? Por que que nós precisamos ser restaurados? Porque nós precisamos ter a nossa integridade reconstruída. O que que está quebrado na nossa vida que exige esse reparo? Tá bom? Se nós pensarmos um pouquinho a respeito da nossa própria vida, todos nós vamos concordar que existem situações na nossa vida que poderiam ser melhores, tá certo? Tem algumas coisas que nós gostaríamos de fazer de uma maneira diferente. Existem situações que a gente gostaria de agir diferente. Certos tipos de pensamentos ou ações que nós não gostaríamos de ter. E quando nós falamos no aspecto espiritual, no aspecto religioso, nosso relacionamento com Deus, aí nós podemos encontrar várias questões na nossa vida que não estão em harmonia com a vontade de Deus. Tá certo? E que a gente, pela nossa própria consciência, né, com o Espírito Santo falando conosco, sabemos que nós precisamos dar um sentido, né, correto para a nossa vida, agir de uma maneira correta. Tá bom? Então, em um sentido mais amplo, todos nós temos algo do qual precisamos ser reparados. E num sentido bíblico, todos nós precisamos ser justificados. Tá bom? E aí, o que a Bíblia fala a respeito dessa nossa condição? Por que que nós precisamos ser justificados? O Salmo 51, verso 5 vai dizer o seguinte: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, Davi falando aqui a respeito, né, de si próprio, ele vai dizer que ele nasceu na iniquidade, e a palavra iniquidade significa culpado ou condenado, tá certo? Ou seja, ele já nasce o quê? Com uma condenação. Ele já nasce ali com uma culpa. E dentro do pecado ele foi concebido e veio a esse mundo em pecado. Em Romanos capítulo 3, verso 23, vai trazer um outro texto para nós que diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos os seres humanos nessa terra aqui, eles pecaram e estão separados da glória de Deus, estão separados da comunhão de Deus. E um outro texto para nós aqui, o terceiro texto, vai dizer o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, Romanos, Paulo diz que todos nós pecamos, Davi fala que todos nós já nascemos em pecado, já nascemos culpados, condenados, e 1 João, ele vai falar qual que é a nossa condenação. Por que que nós somos culpados? Porque nós transgredimos o quê? A lei de Deus, tá certo? Nós transgredimos essa lei. A lei fala para a gente não mentir, a gente mente. A lei fala para a gente não cobiçar, a gente cobiça, tá certo? A lei fala para honrar o pai e a mãe, a gente desonra. Então, a lei pede algo e nós, inevitavelmente, transgredimos essa lei. Por isso, somos considerados o quê? Culpados. Por outro lado, a palavra de Deus também vai dizer para a gente que a lei de Deus é santa, o mandamento, ele é santo, é justo e bom.
Isso está lá em Romanos, capítulo 7, verso 12. Ou seja, por mais que a lei seja boa, por mais que o mandamento seja santo e justo e bom, nós não conseguimos o quê? Obedecer essa lei. Tá certo? Nós estamos transgredindo essa lei continuamente. E é por isso que nós somos condenados. É por isso que nós precisamos ser justificados. Agora, se por um lado a Bíblia diz que nós precisamos dessa justiça, ela vai apontar para nós também onde nós podemos encontrar essa justiça. Olha só, 3 textos aqui que dizem o seguinte para a gente. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, ele nos torna o quê? Justos, tá certo? Ele nos justifica. Em Romanos capítulo 8, verso 1, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se por um lado nós já nascemos condenados, como o salmista diz, por outro, aqueles que estão em Cristo não têm nenhuma condenação sobre eles. Tá certo? Eles são considerados o quê? Justificados, justos. E o último texto aqui, em Romanos capítulo 8, verso 33, diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, se por um lado nós nascemos já com essa culpa, com essa condenação, e não conseguimos cumprir a lei de Deus, por outro lado, Deus ele está disposto a perdoar os nossos pecados, a nos purificar, a remover essa condenação e nos tornar o quê? Justos. Tá bom? Deus, ele quer nos justificar. E isso aqui que é a promessa mais brilhante que a gente pode ter. Se Deus está querendo nos justificar, significa que ele está querendo o quê? Entrar num tratado de paz conosco. Nós não precisamos mais estar em rebelião contra Deus. Nós não precisamos mais estar contra Deus, transgredindo a sua lei. Nós podemos agora entrar numa união com ele. Tá bom? Para a gente entender, então, da onde que vem, né, essa questão, por que que todos nós nascemos culpados e condenados, o que a gente precisa fazer para ser justificado por Deus, se é Deus quem nos justifica, para responder essa pergunta, nós precisamos voltar lá na nossa origem, tá bom? Olha só, lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, diz o seguinte para nós: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, como que essa culpa, essa condenação recaiu sobre nós? Através de um único homem só. Quem? Adão. Tá certo? Por conta do pecado de Adão, todo o pecado agora e a morte entrou no nosso mundo e passou a quem? A todos os homens. Olha só, né? Ô Adão, né? Olha o que você foi fazer, Adão. Adão, então, agora ele, né? Depois de ter transgredido a lei de Deus, ele passou agora essa rebelião, essa condenação para todos os filhos que nasceram na sequência. Então é daí que nós temos a origem, porque nós não conseguimos, né, obedecer à lei de Deus como se deve, porque nós estamos debaixo de uma condenação, porque nós somos considerados culpados, tá bom? E não tem nada que a gente possa fazer para evitar isso. É algo que passa por nós.